Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast. Eu gosto de chamar, sinceramente, nosso momento de reflexão semanal e meu diário de pensamentos. Cara, eu daria muito certo como rapper. Tipo assim, alguém me para. Não, é sério, alguém me para. Hoje eu decidi trazer de volta a lista dos 61 dias de autocuidado, onde eu comento mais ou menos como foi cada dia. E eu comecei, então eu decidi que eu vou terminar, porque é o que a gente faz. Se você não sabe, eu fiz 61 dias ininterruptos de autocuidado. Foi um desafio que eu meio que desenvolvi baseado numa coisa que eu vi aleatoriamente na internet, só que não tinha o resto. Então eu mesma comecei a desenvolver ao longo do tempo, dos dias, o que eu sentia que era autocuidado de verdade pra mim, sem ser uma coisa tipo coach motivacional. Na primeira parte, que você pode assistir aqui também, eu falei sobre os primeiros 28 dias. E agora, se Deus quiser, eu vou até o final. Tá, dia 29. Criar uma rotina matinal pra ir iniciando o sistema. Mandar pra mente o que o corpo... Ih, caralho. Criar uma rotina matinal pro seu cérebro entender que o dia tá começando. Se mandar meio que um sinal. Cara, assim, eu vou ser muito sincera. Tem dias que eu faço, tem dias que eu não faço. Eu tenho um problema seríssimo com consistência quando se trata de uma rotina matinal. Porque eu tenho fases, assim, e eu acho que isso é muito normal de se ter. Ninguém é uma coisa só o tempo todo. Então, sim, tem fases que eu consigo acordar às 5 da manhã e, tipo, ser super produtiva. E eu amo quando isso acontece, porque o dia dura muito mais. Não vai ser sempre assim, sabe? E às vezes eu também acordo e eu pego meu celular. E às vezes não. Às vezes eu faço toda uma rotina de meditação. Só que o que eu tenho tentado fazer mais, e o que eu pensei muito nesse dia 29, foi sobre passear menos entre os extremos. Em vez de ser tipo tudo ou nada, começar realmente a ter certas coisinhas que eu não abro mão. Então, por exemplo, tentar ao máximo não pegar meu celular, como a primeira coisa que eu faço, a não ser que seja pra colocar uma meditação, uma música, é uma coisa que eu ainda tento fazer. E dar uma leve organizadinha no meu espaço também antes de começar o dia, dar uma olhada na minha agenda, beber água e tomar meu remédio. São coisas assim que são pequenos passos bobinhos, mas que sem essas coisas realmente o dia já começa meio bagunçado. Eu não coloco muita pressão pra ser uma grande rotina matinal e eu entendo que ela varia, mas eu tento colocar só o essencial. Assim, quando eu tô me sentindo muito sobrecarregada principalmente, eu não vou ter saco pra fazer 100 mil passos de uma rotina matinal. O que é mais essencial? Às vezes é meditar, às vezes eu preciso muito meditar. E às vezes não. Às vezes é tipo, hoje, quer saber? Hoje eu quero ficar meio que podre na rede social mesmo, e é isso aí. No dia 30, eu cheguei... Pra quem não sabe, eu sou atriz e eu trabalho com uma personagem que tá sendo envelhecida. Tipo, a caracterização está sendo feita pra eu parecer mais velha. Só que a idade da personagem é tipo 60 anos e, né? Eu tenho um rosto jovem, ai, para. Então, eu chego com meu cabelo podre, porque eles passam um tipo de maquiagem no cabelo, que é pra deixar branco mesmo. Então, quando eu chego do trabalho, eu chego morta, assim, muita vontade de lavar o cabelo. E de fazer esse processo. Então, eu quero hidratar, eu quero passar meus cremes, eu quero ficar horas lavando meu cabelo. E no dia 30, eu tirei um tempo a mais pra isso, sabe? Eu tomei aquele banho relaxante, eu falei, eu vou usar todos os produtos que eu tô guardando, porque eu guardo. Tem certos produtos que eu guardo pra ocasiões especiais. E aí, esse dia eu falei, que isso, eu vou usar o creme caro. Hoje é dia de usar o creme caro pra poder... Dia 31 foi contato com a natureza. Gente, eu não posso, sério, eu sei que eu vou soar uma pessoa muito irritante falando, gente, vai encostar na grama, vai pisar na grama. Mas eu tô falando sério, a gente se desacostuma a ir pro lado de fora e a encostar na grama, de fato, é tipo respirar um ar puro. A gente tá muito desacostumado. E a gente vai ficando louco, maluco num nível, e eu não sei se isso é pra você, mas pra mim, se eu não entrar em contato com a natureza, se eu ficar enfurnada dentro de casa, trabalho, casa, rolê social, seja o que for, se eu não tirar um tempo pra poder me conectar com a natureza, fodeu. Minha cabeça vai pro cacete. Eu vou rapidinho pro buraco. E nesse dia foi muito louco, porque eu falei, gente, eu tô olhando... Aquela louca, né? Gente, eu tô olhando pras árvores. Não, mas eu tava muito presente. Tudo que, assim, as paisagens, o dia tava tão lindo, parecia um videogame, eu tava tão presente. E eu comecei a chorar de emoção e gargalhar no meio do terreno de grama, assim. Foi muito genuíno e eu falei, caramba, é porque eu tô honrando a mim mesma, é porque eu tô tirando esses tempos, é porque eu não tô me atropelando, eu não tô pensando no que fulano de tal acha de mim, se eu sou boa o suficiente pra isso, pra aquilo. Eu tô aqui e... essa conexão aqui, eu não consigo em nenhum outro lugar. Então, assim, desculpa, pra mim natureza é suprema. No dia 32, eu pensei muito sobre as minhas amizades. Eu valorizo agora, na minha vida, relações apenas, eu tô seletiva, eu tô uma chata.
É tipo, se você não levanta a minha energia, se é aquela coisa, tipo, você me puxa pra baixo, eu não me interessa. E de verdade, cara, é muito legal poder falar isso, porque muitas vezes na minha vida não foi verdade. Eu falava, tipo, ai, não me interessa, mas, tipo, doida, sabe? Pra pessoa querer ser minha amiga ou pra pessoa estar comigo. E hoje, cara, eu olho pras relações e eu falo, gente, ou faz sentido ou não faz. E eu quero relações que vão me levantar, eu quero coisas que vão me energizar, sabe? Que vai ser aquela troca real. Que não é aquela coisa mais ou menos, sabe? É aquela coisa recíproca, eu acho que é a palavra. Mas eu sou uma pessoa que adora colocar os outros pra dentro. Calma que isso soa muito estranho. Eu quero dizer que eu adoro acolher as pessoas. Eu adoro incluir as pessoas. Eu adoro ver as pessoas fazendo tanto sucesso quanto eu, às vezes mais. Eu quero que o outro se sinta muito bem. Isso é bom, mas pode ser muito prejudicial pra mim, porque aí as pessoas falam, ah, legal, agora eu posso, então, me inserir nisso e o que eu consigo de benefícios aqui. Infelizmente, isso acontece na vida de todo mundo, eu acho. Mas se a gente não tomar muito cuidado, né? Se a gente não se valorizar, as pessoas montam. Então, isso é uma coisa que eu sempre discordei muito quando minha mãe falava. Eu ficava puta. Eu falava, não, mãe, não é assim. As coisas não são assim. As pessoas também podem ser boas. Só que não é questão de pessoa ser boa ou ruim. Não é sobre um extremo ou outro. É só que, realmente, uma pessoa que não se valoriza, as pessoas não valorizam mesmo, então... E é muito além disso, é muito mais... Tipo, eu não vou desperdiçar o meu tempo porque eu sei que ele é precioso, eu sei o que eu acrescento na vida dos outros e o que os outros podem acrescentar na minha vida. Então, sim, eu preciso ser mais seletiva com o meu tempo. Não dá pra eu ficar, tipo, sabe, jogando bola quando, tipo, tem coisas pra serem feitas. E não porque eu sou uma mestra produtiva, tipo, a próxima Bill Gates. Tipo, não... É só porque a minha energia é preciosa. Tipo, se eu vou dedicar a você, é melhor você fazer valer a pena, porque eu sei que eu vou colocar esse esforço, entende? Eu sei que eu vou colocar essa reciprocidade, porque quando eu ligo mesmo. Tipo, eu tô presente, eu tô aberta, eu tô atenta, eu tô comunicativa, eu quero ouvir, eu quero saber, eu quero trocar, eu quero estar vulnerável. Então, hoje em dia me dá muito ranço quando não é recíproco. Então eu só fico tipo... Ai, tá. E é muito irônico pensar nisso, porque muita gente, teoricamente, tem saído da minha vida, ou eu tenho perdido, só que eu realmente encaro como, gente, não funcionou e tá tudo certo, porque as energias não estão batendo. Eu olho muito mais assim, porque às vezes a gente coloca essas coisas de relacionamento, quando a amizade acaba, ou um relacionamento acaba, você fala, ai, o problema fui eu, o problema... Tipo, é legal você ter consciência do que você fez errado, é óbvio que você vai se conscientizar, mas a questão é... Tem vezes que não é sobre algo palpável, às vezes a energia só não é a mesma e tá tudo certo, momentos diferentes, fases diferentes, abordagens diferentes, então, sei lá, sabe aquelas pessoas que pedem pra sair da sua vida? Você fala assim, por favor, a porta tá aberta, sabe? Tipo, de verdade. E é isso que eu tenho feito, assim, nesse dia eu tava muito nessa energia, tipo, gente, eu sei quem eu sou. Se você quiser se retirar, por favor. Se você for me tratar de uma forma que eu não gosto, eu também vou saber abrir a porta e pedir pra você se retirar. Então, é muito mais esse lugar de que relações acrescentam realmente na minha vida, porque eu tô pronta pra acrescentar pros outros. Então, e pode parecer, tipo assim, super metido da minha parte dizer, tipo, como se eu sei que eu acrescento, tipo assim, mas realmente eu acrescento, sabe? É uma consciência, eu acrescento coisas legais na vida das pessoas e eu não acho que é muito absurdo esperar o mesmo em troca. Às vezes tem situações e pessoas que sugam a nossa energia. Então, por que a gente vai entreter isso? Porque a gente cismou que tem que ser amigo, que tem que ser fulano de tal, que eu vou me apaixonar. Ou, tipo, gente, assim, sabe quando você chega na sua fase da sua vida que você não quer perder tempo mais? Você tá tipo assim, gente, vamos aproveitar a vida, vamos curtir, vamos se respeitar, vamos... Ela é tão galera. Dia 34, aproveitar um dia chuvoso e o que ele tem a oferecer. Tipo assim, chuva é maravilhoso. Desculpa, tá? Chuva é foda. Eu amo dia chuvoso, principalmente quando eu posso ficar em casa, né? Quando eu tenho que sair, não é que eu não gosto, mas é muito bom ficar embaixo do cobertor quando tá chovendo e, tipo, ver um filme, poder, tipo, ter esse momento pra você. É muito chato quando você tem burocracia pra fazer, tipo, porra, imagine ir ao banco. Mas quando você tem alguma coisa, tipo, eu posso correr na chuva. Cara, correr na chuva é muito legal. Tipo assim, eu descobri isso há uns anos atrás, redescobri, melhor dizendo, né? Eu parei de me autorizar a fazer isso, porque não era, tipo, não é maduro da minha parte. Eu, tipo, nossa, eu vou ficar toda molhada. E eu realmente corri na chuva. E foi muito, muito bom. Além de eu estar fazendo o meu exercício do dia, eu também tava
ai, não sei, numa energia diferente. Acho que todo mundo deveria pegar um pouco de chuva de vez em quando, sabe? De tempos em tempos, vai pegar chuva. Não, né, cuidado, se agasalha e tal, aquela coisa toda, mas vai pegar uma chuva que realmente faz muito bem pra alma. O dia 35 foi sobre se recolher. Ai, como eu acho importante se recolher. Puta que pariu. Quando eu tô sobrecarregada, quando eu tô cansada, quando eu tô... Hoje em dia, eu sei muito a hora. Eu falo, aqui eu preciso voltar, tá? Eu preciso... Calma aí. Porque eu sei que se eu forçar um pouco mais, as coisas desandam. O que eu quero dizer com recolhimento? Eu quero dizer realmente ficar sozinho. Pensar sobre as coisas e deixar... Às vezes até dormir. Dormir é muito importante, nossa. Parece que as coisas se organizam, que entram num lugar, assim, de alinhamento quando você se permite dormir. A cabeça meio que organiza mesmo. Recoloca as coisas no lugar sem você ter que fazer muito esforço pra isso acontecer. Isso é incrível. Eu não posso dizer quantas vezes eu dormi com um problema e eu acordei com uma solução. Enfim, às vezes é sobre dar um passo atrás, às vezes é sobre reavaliar algumas coisas, mas eu acho, de verdade, que você só consegue fazer isso com clareza, estando sozinho, estando num momento em que não tem ninguém falando no seu ouvido, que não tem opiniões alheias, que você tá com você e você consegue se escutar. No dia 36, eu falei sobre colocar tudo no papel. Então, sabe aqueles pensamentos intrusivos, aquela ruminação? Eu era uma pessoa que sofria muito, e ainda sofro um pouco com ruminação. E é basicamente os pensamentos não calarem a boca nunca e ficarem no looping eterno de tipo... É tipo uma obsessão mesmo com algum assunto ou tópico, e aí ele fica rodando na sua cabeça até você basicamente enlouquecer. E eu fico com uma raiva porque eu não consigo parar de pensar, e eu também... Isso prejudica a minha eficiência, a minha sanidade. Então, assim, já viu que não vai rolar? Separa um tempinho pra você se preocupar. Eu sei que isso parece muito what the fuck, mas separa 5 minutos pra você escrever as coisas, as minhocas que estão aqui dentro, ou mesmo você ir do lado de fora com um caderno e você começar a escrever, ou você digitar, o que você preferir, mas começar a colocar pra fora essas coisas que você não vai fazer nada com isso, necessariamente. Falar também é uma coisa que me faz muito bem, eu acho que é por isso que eu faço podcast. E no papel é menos complexo que isso, eu acho. É mais sobre, tipo, tudo que vier você vai botando pra fora. E aí, depois, se você quiser e tiver essa vontade, quando você observa o que você escreveu, as coisas começam a ficar mais claras. Porque você fala, olha quanta coisa que passou pela minha cabeça, olha quanta coisa que eu não estou me dizendo que talvez nem seja verdade. No dia 37, eu falei sobre... aproveitar os sentimentos de nostalgia e você lembrar de coisas felizes, momentos felizes, no caso. Eu amo, no momento que eu tô com dificuldade de valorizar, né, onde eu estou na minha vida, onde a gente começa a se inserir muito na nossa narrativa, esquece das coisas bacanas que a gente tem, esquece do nosso próprio valor e começa a ficar tóxico. Eu gosto de ir lá no meu rolo de câmera e começar a ver tudo que eu já vivi. Tipo assim, tudo que tiver pra ver, eu gosto de dar uma olhada geral, assim. E aquilo vai me dando um sorriso no rosto, vai me dando... Tem vezes que me dá uma certa tristeza, eu falo, gente, caramba, que saudade disso, ou que horror disso. Mas, no geral, eu sinto que me ajuda a lembrar de onde é que eu comecei essa trajetória minha, seja na minha profissão, seja na minha vida romântica, seja nas minhas amizades. Olha quanta coisa mudou. Lembro na hora que eu preciso aproveitar agora, porque na época, às vezes, tinha momentos super felizes que eu não tava dando conta de que seriam momentos muito especiais. E aí, quando passou, eu falei, que merda que eu não tava aproveitando tanto. Eu tava preocupada com tanta besteira. E essa mentalidade meio que me ajuda a voltar pro presente. E também é legal, assim, reviver umas certas coisas que te fizeram bem, né? Não sei, pra mim funciona. No dia 38, eu falei sobre começar um projeto ou investir em alguma coisa que seja pra você, que seja esse lado seu criativo. Pra mim, eu comecei a escrever um projeto que tava na minha cabeça há muito tempo, só que eu ficava arranjando desculpa pra começar. E eu acho que se você precisa de um sinal ou incentivo pra começar alguma coisa, que seja esse, porque por que não? Por que não? Eu sei, sempre vão existir medos, sempre vão existir seguranças e linka um pouco o que eu falei no último episódio sobre a gente nunca vai estar 100% pronto. Então, dá uma investida em você, dá um voto de confiança pra você se dizer, caramba, isso pode ser muito legal. E se eu me permitir? E se eu me permitir a fazer isso? Seja o que for, esse desafio que eu quero fazer. Às vezes é um desafio de maratona, sei lá. Às vezes você quer muito correr tantos quilômetros, só que você acredita que você não consegue. Às vezes é escrever um livro, às vezes... Seja o que for, assim. Mas se dá a chance de iniciar esse projeto que tá sempre no papel, mas nunca na prática. 39, eu escrevi praticar autocompaixão. Autocompaixão é um termo muito importante que eu aprendi na terapia. Eu nunca tinha pensado em reverter a compaixão pra mim.
o que é a autocompaixão, você dá pra você mesmo, né? Eu sempre tava muito ligada em dar compaixão pros outros, mas quando era pra mim, eu era a minha pior inimiga, então eu era muito babaca comigo mesmo. Então eu falava como se eu fosse realmente a pessoa mais terrível do mundo por cometer erros simples, ou por ser humana, ou por não ser perfeita. Quando eu comecei a, de fato, praticar, substituir mesmo, tipo, em vez de quando eu falava, nossa, olha pra você, que merda, eu voltava e falava assim, olha pra você, sim, isso foi muito chato, sim, mas não reflete no seu valor. Tipo, e era consciente no começo, sabe? Era uma iniciativa que precisava desse start, porque senão eu não ia fazer. E às vezes eu esqueci de fazer. E aí, conforme eu fui praticando, foi se tornando uma coisa enraizada em mim, que realmente mudou o meu comportamento. Obviamente, mais uma vez, terapia comportamental, né? Muda muito a tua vida, mano. Eu vou começar a palestrar sobre isso. Dia 41. Seja verdadeiro ao que você é e não o que os outros dizem que você é. Eu tava vendo um episódio de Friends e a Rachel revendo, né, pela 50ª vez. E no primeiro episódio, se eu não me engano, a Rachel fala com o pai dela no telefone e ela diz: é como se a minha vida inteira tivessem me dito que eu sou um sapato. Mas e se eu quisesse ser uma bolsa, ou um cachecol, ou um chapéu? Eu já tinha assistido essa cena milhões de vezes. Mas naquele momento que eu tava vivendo, eu falei, uau! Quantas coisas me falaram que eu era. E por que eu acreditei sem questionar? Por que eu simplesmente aceitei que eu era o sapato ou a bolsa? Por que eu não me perguntei o que eu achava que eu era? O que eu realmente era? Por que eu deixei a opinião alheia e as falas das pessoas simplesmente definirem o que eu era sem nem piscar? Ah, porque foi o que eu aprendi, ok, faz sentido, mas será que precisa continuar sendo assim agora que eu sei que tem alternativas? No dia 42, eu falei sobre planejar a semana. Eu sou uma pessoa com problemas organizacionais, acho que eu deixo isso bem claro. E separar o domingo pra poder ser o meu dia de recomeçar, chamo de dia de recomeçar, porque eu separo um dia inteiro pra poder recarregar minhas energias, pra poder planejar a semana que vem, pra poder organizar meus ambientes, colocar de volta no lugar, basicamente. Porque eu sinto que na semana inteira tem muita coisa acontecendo. É trabalho, são muitas energias com os amigos e podcast, Deus e o mundo. E aí eu chego no final da semana e eu fico tipo, gente, calma, o que tá acontecendo? Então, separar esse dia e planejar a semana me ajuda muito a recomeçar de uma forma presente, realinhada e recarregada também. Chamava muito a agenda, eu achava que era tipo assim, papinho, sabe? Ah, pra que anotar as coisas? Eu consigo, só que você vai esquecer. Tipo, por mais que você não seja tão esquecido quanto eu, provavelmente você vai deixar alguma coisa escapar. E tá tudo bem, porque isso acontece com todo mundo. Então, anota. Quando você achar que, não sei o que, eu vou lembrar, anota. É tipo um sonho, sabe? O sonho que você se garante que você vai lembrar quando você acordar de novo, mas você só não lembra. Agora eu realmente me preocupo em anotar. Salvar dor de cabeça pra minha versão futura. No dia 43, eu escrevi: praticar a autoconfiança independente do conceito de beleza. Essa é profunda, né? Porque a gente é ensinado o que é o conceito de beleza baseado no padrão, e eu tenho completa noção de que eu sou uma mulher padrão, branca e magra e tudo mais. Porém, eu me encontrei numa fase muito interessante. Quando eu entrei nessa nova fase da minha personagem, que foi envelhecida, e me vi mais pra fora, sabe aquela coisa da menina bonitinha? Sabe? Aquela carinha, tipo, maquiagem, tipo, super no padrão, o cabelo longo e não sei o que. Minha personagem era meio isso. Quando ela envelheceu, abriu uma nova reflexão na minha cabeça, que eu falei assim, gente, eu tô me sentindo, a atriz, né, no caso, eu tô me sentindo feia. Sabe? Eu não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo que isso aqui me valoriza, essa cor me valoriza, estavam fazendo olheira e linha de expressão. E aí eu falei, caramba, o que é realmente beleza? Porque tá toda arrumadinha, então? Ou eu não posso tá me sentindo bonita mesmo não estando com a aparência, sabe, esperada? Enfim, meio que me deu um bug mesmo, uma reprogramação, eu acho, mental. As mulheres, a gente já tem muito essa conversa sobre o padrão de beleza e sobre as expectativas e sobre a cobrança e tudo mais, mas eu não sei se tinha dado esse clique assim quando eu falei, gente, quando eu me vejo no espelho e eu não me acho bonita, será que essa aparência diz de fato se eu sou bonita ou não? Mesmo quando eu tô arrumada, será que isso é indicativo da minha beleza? O que é beleza? Enfim, eu comecei a entrar nessa onda. E, por mais clichê que pareça, eu comecei a entender... Gente, beleza precisa ser sobre isso? Dia 44 foi o dia de enganar o mau humor. Sabe aqueles dias que você tá, tipo, claramente mal-humorado? Uma coisa que eu tenho feito nesses dias... Claro que não vai ser toda vez, tá, gente? Porque forçar o que a gente, né, ficar mentindo pra gente mesmo... também não é o caso sempre. Às vezes até funciona, mas às vezes não. Então, tem dias que eu sinto que dá pra dar aquela voltinha por cima, e aí eu coloco uma música animada, eu tento meio que entrar num mindset de quem tá muito de bom humor, eu não sei se isso faz sentido, mas eu começo a entrar numa de, cara,
E se eu não soubesse que eu estou de mau humor, e aí eu coloco óculos escuros, boto uma música e começo a dançar pelo quarto, ou enfim, onde eu estiver, ajuda muito. Claro que tem dias que eu tô, sei lá, destruída, cansada, e dançar pelo apartamento não vai ser exatamente a primeira coisa que eu vou querer fazer. Mas tem dias que dá, sabe? Tem dias que lidar com um pouco de sarcasmo e ironia, onde normalmente eu colocaria só falta de saco e tal, é uma troca interessante. Sei lá, que eu quero me levar menos a sério, porque, eu estou de mau humor e é muito pesado e sério. E tá tudo bem, né, tá de mau humor, mas é porque às esse parece que é sério demais. Esse é o meu ponto. 45. Dirigir ou ouvir um podcast. Olha, pra mim dirigir tem sido uma coisa fantástica pra minha cabeça, pro meu humor, e eu não sei, eu sinto que quando eu tô dirigindo pra algum lugar, me dá uma sensação de possibilidade, de liberdade, é como se eu estivesse num filme. Me faz esvaziar a cabeça de uma forma muito positiva. Então eu gosto muito de, às vezes quando tô dirigindo pro trabalho, por exemplo, colocar um podcast que vai me instigar a alguma reflexão, que eu vou ter aquele caminho pra poder refletir e pensar. E eu gosto muito de ouvir podcast, não é à toa que eu tenho um, porque é a vida, é como se a vida fosse a história, e cada pessoa que escolhe contar ela, né, vai ter a sua própria narrativa, a sua própria visão. Então a gente fica muito imerso na nossa perspectiva, e é legal ter esses momentos em que a gente ouve outras pessoas falando. 46, eu fiz uma receita que me desse aquele quentinho no coração. Sabe aquela comida de conforto? Pode ser comprada e tal, mas é porque o cozinhar... Eu nem sou uma pessoa que cozinha pra caramba, assim, mas aquela coisinha que te lembra a infância, às vezes uma refeição de infância, ou uma comidinha assim que é aconchegante, sabe? Que você mesmo preparou com todo o seu carinho e amor ali pra você mesmo, que você não tá fazendo pra ninguém, que você fez, né? Que você preparou. Tendo uma receita que você sempre quis tentar. 47, eu botei biscoitar. E eu tô falando sério, quantas vezes a gente se sente confiante, bonito, feliz mesmo, capaz, e aí a gente não se permite aproveitar aquele momento, porque eu vou me sentir muito convencida, tô sendo convencida, nossa, tô sendo... É tipo, não, cara, sabe? Grava um vídeo, tira uma foto, ou tipo... Se olha no espelho e aprecia esse momento. E não é de um jeito narcisista, mas é só tipo, caramba, hoje eu tô me sentindo bem comigo mesma. Sabe aqueles dias que você acorda e você fica, uau, caramba, que legal. A gente sabe que a vida não é fácil. Então, por que a gente não aproveita mais esses momentos em que a gente tá de fato se sentindo confiante, que a gente tá presente, que a gente tá, sabe, com aquele sex appeal? No dia 48, eu dancei pela casa. Vira um dia que você tiver que fazer faxina ou alguma coisa assim e dança pelo apartamento, dança pela sua casa, dança por onde você estiver limpando. É uma liberdade, assim, e às vezes, assim, mesmo não relacionado à faxina, tirar um momento pra você colocar a sua música preferida e dançar, sem ninguém vendo, sem pensar em nada, só, tipo, e não precisa ser, eu vou fazer um plié, é movimentar o seu corpo, é deixar, sabe, os movimentos saírem e essa energia circular, mas é sobre o movimento livre, eu acho, sobre a liberdade de você poder dançar em casa sozinho, sem ninguém te ver. No dia 49, eu falei sobre vencer medos e sair do que é conhecido. E pode parecer clichê, né, sair da zona de conforto e tal, mas vencer um medo mesmo é interessante. E eu tava um pouquinho apreensiva de estar nesse lugar que eu tava, mas eu decidi que eu ia, sozinha mesmo. Que eu ia me dar essa chance, porque eu sou ótima em criar desculpas e falar, não, tá vendo? Ninguém vai comigo, ou tipo, isso não vai dar certo, porque eu não sei onde é que é. E em vez de eu só pesquisar, ou tipo, ir sozinha, às vezes eu me limito. Então, nesse dia eu falei, eu não vou me limitar, eu vou sozinha e vai dar tudo certo. E adivinha, deu tudo certo. E valeu a pena ter ido. Foi uma coisa, assim, enriquecedora e eu acabei dando uma entrevista. Então, eu pensei muito nesse dia sobre como a gente se limita com as coisas, como a gente fica arranjando motivos pelos quais a gente não deveria fazer uma coisa que a gente, no fundo, quer muito. No dia 50, eu falei sobre estabelecer limites. Esse aqui, eu preciso de um episódio todinho dedicado sobre estabelecer limites, porque o que eu posso dizer, basicamente, desse dia, de uma forma resumida, é que sim, no começo é muito desafiador, você se sente culpado, ainda mais quando você não tá acostumado, e você acha que você é a pior pessoa do mundo por se amar, basicamente, ou por se honrar. Honrar o que é certo pra você, ou o que te faz bem, e não permitir o que te faz mal, né? Como o próprio autocuidado em si também é uma prática. É uma prática diária e às vezes você esquece, você tem que lembrar. Até daqui eu não passo. Lembra? Estabelecer e manter. Dia 51, eu falei sobre praticar autocompaixão de novo sem querer, mas a frase principal é se desculpar. Tudo bem que a autocompaixão pode ter a ver com esse se desculpar, mas não é a mesma coisa, porque o se desculpar é você se desculpar por ser humano. É isso que eu quero dizer. Você cometer erros, por você simplesmente ser a pessoa que você é, imperfeita da forma que você é. Então, sim, você vai pegar os erros que você cometeu e você vai levar isso para um lugar de
responsabilidade. Você vai aprender com eles, mas ao mesmo tempo, não precisa ser uma culpa pra sempre. Primeiro que existe um grau de onde você errou, né? Se é uma coisa incrivelmente grave, ou se é uma coisa, assim, aceitável, mas também não foi legal. É saber mais ou menos medir. Eu tinha uma coisa que era muito desproporcional com os meus erros. Às vezes eu errava numa coisa muito pequena e eu catastrofizava e me achava a pessoa mais escrota do mundo por ter errado. E tá tudo bem errar. Contanto que você assuma a responsabilidade pelo erro, desculpe quando necessário e use isso pro seu desenvolvimento, não existe problema. Claro que depende da gravidade, como eu falei. Mas, falando assim de coisas humanas e mais básicas, que uma coisa é você ter consciência do seu erro, outra coisa é você se culpar pelo resto da sua vida, que é muito mais injusto. Dia 52 é bem simples. Pensa numa pessoa agora que te faz muito mal, que você sempre quis bloquear, mas você tá mantendo paredes sociais. Coisas sociais, porque aí essa pessoa vai achar que eu sou muito dramática, vai achar que eu me importo. Não vai achar nada. Assim, se achar também, o que importa? Se a pessoa te faz mal, eu não vejo muito. Eu tinha muito isso de, eu vou ser uma pessoa que vai estar descendo ao nível se eu bloquear, eu vou dar essa atenção. Cara, você está limitando o acesso das pessoas erradas na sua vida, no sentido erradas pra você, erradas de estarem perto de você porque não te fazem bem. Então faz muito sentido pra mim sim bloquear uma pessoa porque você tá impondo um limite, mas a gente cria todos esses vínculos emocionais com o fato de que é difícil sim. É difícil tirar uma pessoa da sua vida, ainda mais quando você tem história, quando você tem às vezes sentimentos, mas o que eu posso dizer é que a gente sente, provavelmente, assim, muitas vezes desde o começo, quando uma pessoa faz mal pra gente. É claro que não é pra julgar uma pessoa baseada numa coisa só, mas se são várias coisinhas que você viu e não te fazem bem, provavelmente você não tá viajando, entendeu? Provavelmente é uma coisa importante de se olhar. Acho que só você vai saber separar essas situações. E se você tem vontade de bloquear uma pessoa, provavelmente, não posso garantir que tem motivos, mas, né, se você quer bloquear e só não tem coragem, que esse seja também o seu incentivo para ir bloquear. 53, eu falei sobre fazer as pazes com o seu lado sombra. Eu realmente indico para qualquer pessoa que goste de se estudar e autoconhecimento para colocar no Google Shadow Self. Sabe todas as coisas que você não gosta sobre você, ou todas as coisas que a sociedade meio que impôs para você reprimir? A sua própria família às vezes impôs. Tudo que foi reprimido, que você esconde. Por isso que se chama lado sombra, porque você esconde de todo mundo. Essa parte sua, normalmente precisa de muito trabalho, porque justamente você escondeu essa parte do mundo. Podem ter sido escondidas coisas positivas, é claro, e talvez seja esse o momento de trazê-las à tona, mas as coisas negativas que você teve muita vergonha, que você reprimiu muito, que talvez sejam de fato as coisas que você considera uns defeitos mais profundos e mais obscuros, talvez seja essa a hora de olhar pra eles de fato e usar dessa coragem pra enfrentar você mesmo, porque de verdade a gente fala tanto dos outros assumirem responsabilidade, dos outros fazerem um monte de coisa e a gente culpa sempre o outro, só que o mais difícil é se olhar no espelho, é o mais difícil, é foda se olhar no espelho, mas é só assim que você consegue entregar o que você quer pros outros. E receber de volta também. É quando você começa a se olhar no espelho. Dia 54. Se perdoar por recaída. Querendo ou não, quando você cai no meio de um processo, significa que você está no processo. Muita gente não fala disso, eu acho. Porque aí recaí, então eu voltei 100 passos atrás. Não, você tá no meio. Você não sabia que tinha um buraco naquele lugar, mas você tá no meio do caminho. Aí você caiu no buraco. Que merda. Mas você saiu do buraco. Aí agora, quando você for dar outra caminhada por esse lugar, você vai saber que tem um buraco ali. Você provavelmente já vai desviar. Então, a recaída, ela também não deixa de ser um ensinamento. E às vezes é um sussurro no seu ouvido dizendo o que não terminou aqui. O que houve que você sentiu essa necessidade de voltar para esse lugar, seja ele qual for, seja um relacionamento, seja um hábito tóxico, seja o que aconteceu que eu voltei para esse lugar, entre aspas, voltei. E o que ele pode me ensinar? Porque eu acho que é aí que uma recaída não se torna de fato um atraso. E mesmo quando você não usa e você se sente desesperado e perdido, eu também acho que não é um atraso, porque é só ali que você se olha. Não é pra forçar a recaída, é pra dizer, gente, vamos recair. Não é isso, mas é humana, né? 55 é lidar com expectativas. Também preciso de um episódio inteiro sobre isso. A gente sempre vai ter expectativas com quase tudo. É só a gente pensar numa coisa que pronto, já se criou uma expectativa sobre ela. Agora, se apegar à expectativa e dizer só pode ser isso ou tudo é um lixo, é aí que a gente começa a ter um problema. Porque agora, usar elas como um
meio do perfeccionismo e dizer que isso é tudo ou nada e alimentar esse lugar de uma coisa que você nem conhece. Às vezes a gente nem conhece uma coisa, a gente nem conhece uma pessoa, a gente nem conhece um lugar e a gente tá naquela expectativa, naquela ideia do que vai ser e vai ser a coisa mais fantástica do mundo, que ela é realmente o que ela é uma fantasia, alimentar uma narrativa que não é real, em lembrar que tá tudo bem ter expectativas, mas que tornar elas a sua verdade única e perfeita não é exatamente o mais interessante. No dia 56 eu falei sobre fazer coisas mesmo com vergonha. Eu sempre tive vergonha da pessoa me olhar gravando um vídeo, por exemplo, e falar, ai, nossa, ela se acha influencer. Então eu vou me impedir de fazer uma coisa que eu quero, porque um estranho talvez passe, talvez me note, talvez pense que eu me acho influencer. Uma pessoa que eu nunca mais vou ver na minha vida. É isso que tá me impedindo de fazer as coisas? Não, então peraí. Então tem coisas que eu preciso rever sobre mim mesma. Porque não é sobre o estranho que vai me julgar. É sobre o que eu acho que o estranho tá... Sabe? E tudo bem se ele estiver me julgando e me achando a garotinha insuportável que quer fazer rede social. E se ele achar isso por um segundo? Daqui a 2 ele nem vai lembrar que ele me viu. Quantas vezes, às vezes, a gente julga alguém passando na rua, assim, tipo, nossa, cara admitida, sei lá o que, e segue o nosso dia. Você acha que a gente se lembra dessas pessoas que a gente viu na rua e, tipo, pode até ser, tá? Mas, tipo assim, é muito pouco pra você se impedir de fazer uma coisa que você sempre quis. Dia 57, prestigiar o cinema nacional, a cultura nacional. A gente tem mania, né, de almejar a cultura dos norte-americanos, dos europeus, não sei o quê. Mas quando a gente olha pra nossa cultura, é a coisa mais foda, é a coisa mais rica que tem. E a gente não aprecia o suficiente. Eu não quero ficar, de discursinho e tal, mas é porque eu fazia muito isso. Eu não olhava pra nossa cultura com os olhos de, sabe, orgulho. Eu ficava, ai, não, porque o nosso é muito... Só que isso é uma opinião, assim, uma mentalidade ignorante, de que não foi lá olhar as coisas pra poder entender, não abriu a cabeça pra poder entender. E a gente precisa estar aberto, eu acho, na minha opinião, pelo menos, a absorver as culturas, a absorver o diferente, o que o outro tem a oferecer, o que a gente tem de legal como brasileiro e tudo isso. Então, às vezes, em vez de eu só assistir os filmes em cartaz que são norte-americanos e foda-se, eu vou dar prioridade pra assistir o brasileiro. E não porque tenha problema em você assistir filmes norte-americanos. Eu consumo muito conteúdo norte-americano. O problema não é esse. O problema é a gente minimizar a gente e entrar na narrativa dessa galera. Tipo, o norte-americano que você acha melhor que todo mundo. Aí a gente fala, você é muito melhor que eu. Não, peraí. Nossa cultura também é foda. Calma aí. E realmente fazer por onde, e conhecer a sua cidade direito, ir nas oportunidades culturais que tem, porque tem muita coisa também de graça, tem muita coisa que é acessível, e instigar esse seu lado, assim, conectado com as suas raízes. Eu acho muito importante, pelo menos pra mim, foi um grande autocuidado, porque me conectou com o lugar que eu vivo. Aterrou, parou de ser uma coisa, tipo, da bolha e começou a ser uma coisa real, assim, tipo, caralho, minha vida, minhas raízes, minhas origens, as coisas que também fazem parte de mim. Dia 58, não pular o cardio e usar como motivação os desaforos que você levou na vida. Tudo bem que pode ser um sonho ou um objetivo ou alguma coisa legal que você pode ter na cabeça, mas pra mim funciona muito bem não pular o cardio, porque eu sempre quero pular o cardio, pra ser sincera. Mas quando eu falo assim, ai, fulano de tal, lembra daquela vez? Pronto, cara, eu posso ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 dias. Aquilo ali me motiva. Eu falo, e nem num lugar rancoroso, sabe? Tipo, ai, fulano de tal. Nem é só uma motivação, sabe? Tipo, eu não acredito que fulano achou que ia fazer, sabe? Tipo, é uma coisa muito idiota e bobinha, mas é só na minha cabeça e tá tudo bem. E pra você talvez funcione também. Descontar a raiva, é isso que eu quero dizer. É mais um descontar a raiva aqui. Coisas que estão te frustrando na vida que você pode usar como combustível pra não pular o seu cardio. Dia 59, entender que você não precisa ficar se explicando. Nossa, isso é uma coisa que eu preciso tatuar na minha testa. Você não precisa se explicar pros outros o tempo todo. Você não precisa se justificar por existir. Você não precisa se explicar. Ninguém é obrigado a ler nossa mente e vice-versa, né? Mas tem coisas... Sabe aquela coisa que já tá meio óbvia? Que já é meio clara? Ah, pra mim é óbvio, pro outro não. Tá, mas sabe aquela coisa que realmente está óbvia? Que, tipo assim, já é uma coisa de bom senso mesmo? Não cabe a você ensinar o outro. Não cabe a você... Assim, você pode, tá? Eu tô só dizendo que, tipo assim, eu era muito a pessoa que queria ser terapeuta dos outros. Sem querer. Sem querer. Eu queria muito ensinar pra mostrar pro outro que tinha maneiras mais legais de tratar os outros. Mas a verdade da verdade mesmo é que a galera não vai ouvir, né?
E quando você tá se dispondo muito pra poder ensinar e tal, é muito legal quando o outro recebe, muito maneiro. A gente não recebe, né? Normalmente meio que caga um pouco o que você tá falando. Então, em vez de escrever aquele textão que você quer mandar, manda não. Manda não, tem coisas que são bom senso mesmo. Aí você... E entenda que você não precisa se explicar o tempo todo. Que tem coisas que, se não caem no bom senso, talvez nem valham a pena ser ditas. Vou deixar essa reflexão aí. No dia 60, perspectiva. Qual é a minha? Eu falei sobre isso no episódio Perspectiva, se você quiser escutar. Como é que eu posso ver a mesma coisa que eu vejo o tempo todo de uma forma, de outra forma diferente? Como uma outra pessoa veria a minha realidade, a minha vida, a minha... Isso não é pra você ficar se culpando, tipo, ai, nossa, uma outra pessoa saberia valorizar isso, tá vendo como eu sou ingrata? Não é nessa linha, sabe? É numa linha de... Se outra pessoa imparcial olhasse essa situação, como é que ela olharia? Fazer esse exercício com várias coisas. Pode ser um filme, pode ser uma coisa boba, sabe? Ah, um travesseiro. Como é que a outra pessoa olharia esse travesseiro? E pode parecer bobo no começo. Mas quando você vai aplicando isso a coisas simples, você começa a se permitir aplicar a outras coisas. E aí você vê, caramba, a minha perspectiva não é absoluta. Será que eu tô olhando pra uma coisa de uma forma equivocada? Será que eu tô sendo muito rígida? E aí você vai meio que abrindo a perspectiva e não fica naquela narrativa fechadinha do ego, sabe? De, eu sei de tudo, a minha perspectiva é absoluta, a minha verdade, a minha narrativa é tudo que... Porque o ego vai tomando conta de tudo isso, né? Tem uma hora que a gente fica tão imerso na nossa realidade que tudo é sobre a gente. Tudo é pessoal. E tem uma hora que você tem que meio que afastar e falar assim, calma aí, isso não é sobre mim. Isso não reflete. E finalmente, no dia 61, eu falei sobre objetivos. A gente acha que objetivos... Muita gente veio falar comigo dizendo, caramba, 61 dias é muita coisa. Nossa, você passou 61 dias pensando nisso. E a verdade é essa, eu nunca conseguiria, tempos atrás, fazer 61 dias de autocuidado. Porque tem algumas coisas que a gente precisa pensar. A primeira delas... num objetivo a longo prazo, você vai querer desistir, você não vai querer fazer, porque o seu cérebro quer conforto, ele não quer pensar, que 61 dias de autocuidado, sabe, o cacete. O seu valor pra coisa acontecer precisa ser muito forte. Então, toda vez que você tiver um objetivo a longo prazo, começa anotando o porquê você faz. Toda vez que você tiver vontade de sair, desistir, não sei o quê, você vai lá olhar por que você está fazendo. Mas baseado nos seus valores, o que é, de fato, uma coisa que você não abre mão. Então tem que ser uma coisa simples, que de acordo com seus valores não vale a pena desistir. E entender também que esses desafios, essas metas a longo prazo são escolhas diárias. Você acha que não teve um dia dos 61 que eu falei assim, ai, cara, que saco, que eu tenho que postar um negócio falando de autocuidado, que merda. Hoje eu tô sem inspiração, o que eu faço? Eu não sei o que eu postar, não vou postar não. São as nossas vozes e tá tudo bem. Só que eu tinha um motivo muito forte e eu entendi e que eu tava escolhendo todos os dias, conscientemente, que eu ia ser mais amável comigo mesma. Portanto, essa foi uma forma de representar isso e de me manter ali, postando no Instagram e falando sobre na minha rede social, e acabou gerando muitas conversas legais com as pessoas, e eu nunca imaginaria que alguém ia se importar. Então, é sim uma escolha consciente todos os dias. Você escolhe dar uma porcentagem do que você pode, então às vezes não é 100%, mas às vezes é aquele 1% que você vai. Então, em vez da gente olhar, nossa, que objetivo gigantesco, que coisa impossível, é saber que cada dia é um pouquinho, melhorando 1% todo dia, escolhendo continuar todos os dias. Enfim, eu espero que tenha feito sentido como sempre, que não tenha ficado muito longo. Eu te vejo quinta-feira que vem, seja amanhã, com mais um episódio de... Sinceramente. Se você quiser tentar os 61 dias de autocuidado e você começar por alguma razão a postar, você pode me marcar no @solcortesiano e eu estarei lá pra repostar. Um beijo.